E hoje é quinta-feira. Quinta-feira é o dia maravilhoso. Todos os dias são bons, né? Na segunda-feira nós temos 3 estudos muito bons. Na quarta-feira estudamos o Evangelho. No sábado o Livro dos Espíritos. Mas na quinta-feira é o estudo do nosso patrono. Temos que saber quem é o nosso patrono, as ideias, sentimento, né? A vontade e as orientações que eles nos passam. E hoje nós vamos ter aqui, colaborando conosco, nos ajudando nesse discernimento, nosso Jair Ricardo, no momento em que ele vai falar do nosso querido patrono. E no momento dos passos, a nossa também muito querida Tereza Costa, no momento em que nós estamos recebendo as energias positivas. Todos já estão com a folhinha na mão? Então vamos lá. Hoje é o livro O Problema do Ser e do Destino. E ele intitulou O Amor. E nos fala assim o nosso querido Denis. É o chamamento de ser a ser. É o amor que provocará no fundo das almas embrionárias os primeiros alvores do altruísmo, da piedade, da bondade. Mais alto na escala evolutiva iniciará o ser humano nas primeiras alegrias, nas únicas sensações de felicidade perfeita que lhe é dado experimentar sobre a terra. Sensações mais fortes e mais doces que todos os prazeres físicos, conhecidas apenas pelas almas que sabem amar de verdade. Assim, por etapas, sobre a influência e sobre a luz do amor, a alma se desenvolverá, crescerá, verá ampliar-se o círculo de suas sensações. Lentamente, o que nela era só paixão, desejo carnal, depurar-se-á, transformar-se-á em um sentimento nobre e desinteressado. A afeição por um só ou por alguns tornar-se-á afeição por todos, pela família, pela pátria, pela humanidade. E a alma adquirirá a plenitude de seu desenvolvimento quando estiver apta a compreender a vida celeste, que é todo amor, e a participar dela. O amor é mais forte que o ódio, mais forte que a morte. Se o Cristo foi o maior dos missionários e dos profetas, se conquistou tanta ascendência sobre os homens, foi porque trazia em si o refluxo mais potente do amor divino. Jesus passou pouco tempo na terra. 3 anos de evangelização foram-lhe suficientes para conquistar o espírito das nações. Não foi pela ciência, nem pela arte da oratória que ele seduziu, cativou as multidões, mas pelo amor. E depois de sua morte, seu amor permaneceu no mundo como um foco sempre vivo, sempre ardente. É por isso que, apesar dos erros e dos equívocos de seus representantes, apesar de tanto sangue derramado por eles, tantas fogueiras armadas, tantos véus estendidos sobre o seu ensinamento, o cristianismo continua sendo a maior das religiões. Ele disciplinou, amoldou a alma humana, suavizou o temperamento violento dos bárbaros, afastou raças inteiras do sensacionalismo ou da bestialidade. O Cristo não é o único exemplo a citar. De modo geral, em nossa esfera, pode-se constatar que emanam das almas eminentes irradiações e flúvios regeneradores que constituem algo como uma atmosfera de paz,
uma espécie de proteção, de preservação da providência particular. Todos aqueles que vivem debaixo dessa benfazeja influência moral sentem uma calma, uma paz de espírito, uma espécie de serenidade que representa uma prévia das quietudes celestes. Esta sensação é mais notável ainda nas reuniões espíritas dirigidas e inspiradas por almas superiores. Muitas vezes experimentamo-la nós mesmos, em presença das entidades que presidem os trabalhos do nosso grupo de tours. Essas impressões se acham cada vez mais vivas, à medida que nos afastamos dos planos inferiores, onde reinam os impulsos egoístas e fatais, e galgamos os degraus da gloriosa hierarquia espiritual para aproximarmos-nos do foco divino. Podemos constatar assim, por uma experiência que vem completar nossas intuições, que cada alma é um sistema de forças e um gerador de amor, cuja potência de ação aumenta com a elevação. É Leon Denis. Belíssima essa página, meus irmãos. Vamos então pedir a Deus e a Jesus que nos abençoe nessa noite de hoje, rogando também ao nosso muito amado, querido Leon Denis, patrono da nossa casa, que possa nos envolver com esse amor que ele dedica a cada um de nós. E abrir o nosso templo interior com alegria e dizer obrigado, Senhor. Obrigado ao querido Denis, que abre as portas desta casa para que aqui possamos chegar e estar em paz, estudando sobre a nossa caminhada, sobre o que fazer das potências que recebemos do alto, sobre como nos dirigirmos ao nosso próximo, sobre o conhecimento do amor. Vamos abrir o nosso coração, meus irmãos, e ter a alegria de dizer obrigado, Denis. Obrigado por esse momento de paz que recebemos quando aqui chegamos. Pedimos também a proteção amorosa para os irmãos que hoje irão fazer o uso da palavra. Que possamos estar atentos ao que esses queridos irmãos estudaram e trouxeram para nós os seus discernimentos sobre as lições de hoje. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. E que em nome de nosso querido Denis, em nome de Jesus e em nome de Deus, possamos dar por iniciado os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Muita paz para todos nós. Meus irmãos, então nós vamos passar a palavra para o nosso querido Jair Ricardo, para que ele possa trazer para nós os seus estudos. Tá bom, Jair? Que Deus te abençoe, irmão. Prezadas irmãs e prezados irmãos, boa noite. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus, que Ele dispensa a cada um de nós em particular, a proteção dos nossos guias espirituais, sirva para nós como incentivo a continuarmos a nossa jornada de progresso, de aprendizado, de refinamento espiritual, na qualidade de espíritos imortais que todos nós somos. Algumas vezes, todos nós já encontramos situações assim um tanto mais difíceis para lidar com elas. Fazer um estudo não é uma tarefa fácil. Já desse mesmo um colega que pela primeira vez subiu aqui à nossa tribuna, ele disse que nunca mais faria qualquer tipo de censura mental a qualquer um que viesse aqui em cima falar. Ele descobriu na prática o quanto é difícil. E algumas vezes é mais difícil ainda. Por exemplo, hoje, vamos falar de amor. Como falar de algo que eu ainda estou distante de ser possuidor?
pelo menos o amor, como ele é colocado a nível das dissertações belíssimas e profundas de Leon Denis, o amor como nos ensinou Jesus e os grandes mestres que são enviados até nós, e fui incumbido exatamente de falar sobre amor. O nosso estudo de hoje, embora a nossa página ela tenha sido extraída do capítulo 25, na terceira parte do problema do ser e do destino, mas também, se vocês pegarem a nossa agendazinha, como estava a nossa Sueli ali fazendo a propaganda, vocês vão ver que lá inclui também o capítulo O Amor no livro Depois da Morte. Lá no Depois da Morte, o Leon Denis faz a seguinte colocação para nós: o amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os mundos, governa-os e fecunda-os. O amor é o olhar de Deus. Eu nunca tinha pensado nisso. Quantas vezes a gente passa pelo... né? Às vezes a exigência, a hora que vai exigir de nós um pouco mais de atenção, acaba nos fazendo focar em algo que até então a minha atenção não tinha sido despertada. O amor é o olhar de Deus. E ele prossegue. Ele faz uma sugestão. Não ornamentem com tal nome a ardente paixão que os desejos carnais atiçam. Então, ele já deixa claro que aquele amor que nós estamos, rotineiramente acostumados com ele, que pode existir, do meio-dia até a meia-noite, e à meia-noite ele se esvair completamente, ele não pode ser comparado com esse amor que emana do foco maior, do foco divino. Ele prossegue, esta não é senão, quer dizer, esse amor, esta colocação sobre essas paixões, a paixão não é senão uma sombra, um grosseiro plágio do amor. Ele é muito profundo, ele é muito objetivo e muito claro quando se trata de amor. E aí vale lembrar aquela passagem famosa lá de uma das obras de André Luiz, onde o diretor de uma daquelas instituições, ao socorrer lá, ao atender um caso, convoca uma irmã, que era dentro da equipe de trabalho, seria uma subalterna dele, para desfazer um profundo processo obsessivo de perseguição espiritual, o que espantou muito o André Luiz, mas como o senhor não... André, ela é convocada porque ela já tem a conquista do amor universal. Olha, não me perguntem o que é a conquista do amor universal, porque não tendo conquistado, eu não posso, não tendo esta conquista, eu não tenho como dissertar sobre isso. O certo é que ele mesmo como coordenador daqueles trabalhos, estava na dependência de uma das pessoas, uma das irmãs espirituais, que ali se fazia presente exatamente para dentro daquela equipe, no momento em que esses trabalhos exigiam aquele tipo de amor, amor universal, o amor renúncia, o amor que não impõe condições, simplesmente se ama. E quando nós falamos em amor, não podemos nos esquecer. Jesus já vinha com as suas prédicas, com os seus ensinamentos, já vinha nos alertando. E ele é muito claro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós fizermos uma análise matemática e não apenas filosófica, vejam vocês que há praticamente uma hierarquia, ou um grau hierárquico nessa forma de ensinamento. A Deus em primeiro lugar, ao próximo, e depois é que eu vou pensar em mim. Eu confesso para vocês, eu estou sempre pensando primeiro em mim, depois eu penso em vocês. Então é por isso que eu disse, lá, é muito difícil se falar sobre amor, quando se ainda não conseguimos, ou pelo menos eu não consegui, a conquista desta expressão mais profunda, que é a questão do amar. Aí já no nosso livro, O Problema do Ser. Acima de tudo, Deus é amor. Foi por amor que criou os seres, para associá-los às suas alegrias, à sua obra.
Uma outra colocação profunda de nosso Leon Denis. Ele prossegue: o amor é um sacrifício. Nele Deus auriu a vida para dá-la às almas. Daí é que nós aprendemos que todos nós somos pequenas centelhas do Criador maior. Não sabemos como isso é feito, como isso se estabelece, os próprios Espíritos não conseguiram ainda nos explicar, mas nós sabemos que somos resultados, emanações individuais dessa essência maior que nós chamamos de Deus. Amar é sentir-se viver em todos e por todos, é consagrar-se até o sacrifício, até a morte por uma causa ou por um ser. E aí nós temos o exemplo maior de amor, que se manifestou entre nós, né, da prática do amor, que foi o Cristo. Cristo amou um planeta inteirinho, as suas criaturas. Amou tanto que ele, né, fez a seguinte colocação: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. É bom nós raciocinarmos sobre esses ensinamentos e esse alerta do Cristo, no sentido de auxiliarmos ele no processo. Bom, já que eu vou ser socorrido mesmo, então eu vou aproveitar o máximo. Não, vamos facilitar a tarefa do chefinho. Naturalmente, já que nenhuma ovelha se perderá, vamos pelo menos ser disciplinados de procurar nos desviar, né, dos despenhadeiros, dos barrancos, dos buracos e dos obstáculos, para facilitar a própria tarefa do Cristo, porque ele nos afiançou que nenhuma das ovelhas que o Pai havia confiado a ele se perderia. Uma outra colocação sobre Jesus: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. Olha a tarefa difícil, olha a tarefa complicada. E a gente sabe que isso é tão difícil que você acaba desenvolvendo dentro de si mesmo a compreensão, às vezes, de alguém que está até lhe agredindo, de alguém que está sendo, né, ofensivo à sua pessoa. Meu Deus, como é que o Jair pode fazer uma coisa dessa? Não acredito, depois de ter estudado tanto o Espiritismo, né? Mas a gente às vezes faz. Lá vem o escorregão. Se fizermos, ou se eu fizer, aí vem aquela coisa: eu vou ter que ter o bom senso de, utilizando-me do próprio ensinamento, do qual já sou portador, de me dirigir a vocês e dizer: ó, foi mal, meu irmão, foi mal, minha irmã. Vamos tentar acertar. Por quê que eu preciso fazer isso? Eu preciso fazer isso porque eu ainda não conquistei a expressão de amor de um Gandhi, que nunca precisou perdoar os ingleses pelo que fizeram na Índia, porque ele nunca se sentiu ofendido. Aí estão as expressões de amor, né, de compreensão, de tolerância, porque o amor nos leva para todos esses outros caminhos, né, essas outras veredas. Não tem como fugir disso. Mas como que nós vamos treinar isso? A primeira coisa é com o aprendizado. A hora que nós formos ofendidos, trincar o dente. Já é uma conquista. Por quê? Porque anteriormente, o que nós fazíamos? A menor coisa, ou até um mal entendido, não é nem que a pessoa tivesse nos agredido, nos ofendido, mas por não termos entendido direito a circunstância, a situação e a palavra, nós já respondíamos à altura. Naturalmente que muitos presentes não tiveram esse tipo de colocação. Mas quando eu era criança, se eu apanhasse na rua e chegasse em casa chorando, apanhava de novo. Rosto que mamãe beijou, malandro não bota a mão.
Eu não sei se isso era uma educação, né? Mas pelo menos era o que falavam para as crianças. Né? Se apanhar na rua, resolve o problema lá. Ou resolve o problema lá, você sabe, enfia o braço também. Então vejam vocês, algumas coisas que no futuro resultam muitas vezes em conflitos, é porque a própria capacidade... E aquilo era cultura, gente, aquilo era normal. Hoje a gente já pensa duas vezes, não vai dizer para o filho, nosso filho ir lá e enfiar o braço no filho do vizinho ou no coleguinha da escola, a gente já tenta resolver a coisa de uma forma mais light, vamos dizer assim. Mas por que é que tem esses costumes, até um tanto primitivos? Porque faltava lá nos nossos antepassados, que eu respeito, tenho o maior carinho por todos eles, essa consciência verdadeira do que é o amor. E não era falta de religião, né? Porque éramos evangélicos e o evangélico vai na igreja, vai na quinta, vai no domingo, tem culto, tem escola dominical, tem tudo isso, como fazem até hoje. Então havia até vamos dizer, uma explicação crística dentro da estrutura religiosa. Então o que faltava ali? Era nós desenvolvermos e prestarmos mais atenção aos ensinamentos de Jesus. É por isso que não há desculpa por ter feito coisa errada. Porque poderia até ser que alguém dissesse isso. Né? Resolve o problema da tua briga lá na rua mesmo. Sem pensar muitas vezes que isso poderia resultar até numa tragédia. Porque são as consequências de quando não cultivamos o amor. Mas é fácil engolir ouriços? Já aprendemos a fazer isso? Não. Mas o que é que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Eu disse momentos atrás que numa determinada dificuldade trincamos o dente e coloquei que já é um avanço. E expliquei por quê. Porque anteriormente responderíamos à altura. Qual é o próximo passo? O próximo passo você não vai gastar, né, a dentina lá, a arcada dentária, trincando o dente. O próximo passo você vai suspirar fundo. De novo, Jair. Já não vai trincar dente. Mais um passo você vai... ele hoje está meio desequilibrado. E vai por aí, afora. Vai chegar o momento, tadinho, vem cá, Jair. Vamos conversar, vamos sentar aqui, vamos bater um papo. Por quê? Porque aos poucos, as próprias circunstâncias da vida, elas vão nos ensinando um grau mais elevado de comportamento e de reação, significando que nós estamos aprimorando e entendendo aquilo que nós estamos procurando fazer, né? Já estamos procurando fazer, que é a arte sagrada de amar. Quantas histórias relatadas nos vários livros mediúnicos, em que criaturas, que até tem lá um cabedal de confusões para os outros, até bem acentuada, bem complicada. Mas você nota que os dois, pode ser um homem e uma mulher, pode ser dois amigos, duas criaturas, entre eles já adquiriram uma forma de respeito e de carinho, que estão sempre juntos. O que falta então para eles? Falta expandir essa capacidade de se interamar e agora expandi-la para amar no contexto. Ou seja, vamos progredindo, vamos aprendendo a amar, vamos aprendendo a compreender. Embora, como eu já disse e vou repetir, não é fácil. Não é fácil. Porque, às vezes, até uma brincadeira impensada, a gente acaba criando um clima chatíssimo, né? Porque é uma palavra dita sem pensar. Isso acontece, às vezes, no seio da família, e às vezes de forma bem mais acentuada nos locais de trabalho, onde a gente tem que estar preparado para isso, às vezes para ouvir, né, aquela colocação desagradável mesmo.
O amor é uma força inesgotável, renova-se incessantemente e gratifica simultaneamente quem dá e quem recebe. A maioria de vocês, ou a maioria, todos nós aqui, já tivemos a oportunidade, às vezes as mais de maior grandiosidade, mas as mais simples também, de fazer alguma coisa de agradável para os outros, e você ver naquele momento, né, uma manifestação de agradecimento profundo, e aquilo, isso não é, não é alter ego não, e aquilo te agrada, porque ele disse, gratifica simultaneamente quem faz e quem recebe. É recíproco, é fluídico, é envolvente. Em contrapartida, se eu às vezes deixo de ajudar alguém em alguma situação, por mais simples que seja, eu posso também ser alvejado pelas famosas flechas fluídicas, né, de desaprovação, de raiva, de ódio, de tudo isso. É por isso que ele nos ensina, né, a questão mais importante ali, né, amar a todos, servir a todos. Nós vamos poder atender a todas as necessidades de todas as pessoas que surgem no nosso caminho? Vamos ter que ser sinceros conosco mesmo. Não vamos poder. Pelas mais variadas circunstâncias. Mas eu pergunto, quem é que não pode fazer como Bezerra de Menezes? Que não tendo nada nos seus bolsos, não tendo nada para doar, dê um abraço na pessoa. Quem é que não pode dar um sorriso para uma cobradora depois de um sem número de viagens, né, nesse trânsito, né, difícil que tem que enfrentar? Muitas vezes o ônibus, hoje eles estavam reclamando para mim que o 918 estava muito frio, né? Devem ter ligado lá o ar-condicionado, a temperatura caiu e o ônibus estava muito frio. Ou muito frio, provocando um certo tipo de desconforto. E eu me lembro de uma companheira, uma pessoa da casa, uma companhia da casa aí, uma pessoa, que há muitos anos atrás me contou uma experiência num dos ônibus interurbanos. Ela disse que a pessoa me relatou que quando entrou percebeu o mau humor do motorista. Ela já fez o seu cumprimentozinho tradicional. Chegou perto, quando chegou na cobradora, tratou-a como minha irmã, boa tarde. Já deu o dinheiro trocadinho. A cobradora olhou espantada para ela e disse, muito obrigado. A senhora é uma das poucas pessoas, das tantas pessoas que passaram, a senhora é a única pessoa que me deu uma boa tarde e que me tratou como... Porque o que eu já levei de fora hoje nesse caixa, eu não estou aguentando mais. A minha vontade é de chegar lá e pedir as contas. Bastou um boa tarde bem intencionado para mudar o ambiente íntimo de uma pessoa. Eu pergunto, em termos de valores pecuniários, quanto valeu o boa tarde bem intencionado? Costumeiro, rotineiro, a pessoa tem o costume de fazer isso. Então, as nossas demonstrações de amor, as nossas demonstrações de serviço, muitas vezes vai ficar limitada a um processo, até íntimo nosso, de interceder junto ao mundo espiritual maior, aos guias espirituais, por alguém. Mas que não deixa de ser uma forma de amar. É o que você pode fazer. Foi o que Bezerra de Menezes, não tendo nada, fez. Deu um abraço. E ali se diluíram, na sequência, depois foram se diluindo os problemas da pessoa. Na nossa página, que vocês todos têm, é o chamamento de ser a ser. O amor, né, é o chamamento de ser a ser. É o amor que provocará no fundo das almas embrionárias os primeiros alvores do altruísmo, da piedade e da bondade.
Eu me lembro do nosso saudoso altivo, só 25, 30 anos lá para trás, quando todas as coisas do céu eram reunidas ali onde é a nossa secretaria. Ali ficava departamento pessoal, financeiro, tudo que chegava ia para ali. E vocês já conhecem, sabem como é que é aqui o final de ano. Vai chegando aquelas bolsas dos demais centros, das demais casas coligadas, da Malé. E eu tinha sempre o cuidado de deixar pelo menos um caminhozinho, que eu sabia que quando nossa tribuna era lá, quando ele saía, ele geralmente ia para lá para passar ele não falava passar água no rosto, ele dizia que ia passar uma água no frontispício. Estou te entregando, altivo. Então, ele chegava ali, sentava-se, e aí, aleatoriamente, pegava um saco daquele, abria e dizia: Jair, como essas pessoas são gentis. Muitos deles só entraram no céu para pegar a bolsa e para trazer a bolsa para cá. Imagina muitas vezes o que essa pessoa teve que abrir mão, né, para trazer a bolsinha de presente, os brindes dos nossos irmãos. E ele dizia assim, muitas vezes ela não teve que superar um pouco de dinheiro, não. Às vezes ela teve que superar até uma coisa de achar que ninguém precisa de nada disso. E isso é mais importante do que ela superar, né, a questão de gastar o seu dinheiro. Ele achava mais importante esse processo da pessoa superar uma barreira íntima que ela tinha, ou seja, na esfera do aprender a amar, do que propriamente a questão do gasto do dinheiro. Ele dizia, como essas pessoas são gentis. E foi quando eu fui aprendendo com ele realmente a enxergar nos atos alheios, né, dos mais pequenos aos mais profundos, a capacidade que cada criatura, dentro do seu escalão de progresso, é capaz de amar. Todos nós já fazemos isso. Em doses homeopáticas, tudo bem, mas já fazemos. E isto é de extremada importância, porque nenhuma jornada, nenhum caminho pode ser vencido se nós não dermos o primeiro passo. O primeiro passo é o mais importante, porque é a tua arrancada. É o momento em que você decide, eu vou melhorar, eu vou aprender a amar mais. E as dificuldades, elas irão se apresentando. Por exemplo, estava ela fazendo a propaganda, não aguento mais ver essa roupa. Cada um ama o que tem, né? Aqui tem ó. Esse é o Depois da Morte que eu aconselho vocês a comprarem, que está também na nossa programação. Eu, como sou meio apegado, meu Depois da Morte é esse aqui, ó. Velho que nem eu, tá? Velhinho que nem eu. Muito bem. Esse Depois da Morte, foi até bom que eu abri. Um dos capítulos dele eu tive que copiar, porque ele faltava, esse livro ia ser jogado fora. Como é da primeira edição, eu já falei, não dou, não empresto, deixa ele lá em casa. Eu quero um Depois da Morte, eu compro um novo e dou. Esse aqui não. Então o que nós temos? É um tipo de amor. O apego não deixa de ser um tipo de amor. Não é o amor universal, não é o amor ainda ideal, mas é um amor. Não há pessoas que têm amor extremado pelos animaizinhos? Num dos nossos grupos de estudos nessa semana, uma companheira nossa nos relatou uma situação até bastante engraçada. É o terceiro urubu que ela salva da morte. Aí vocês, como, gente? Não tem nada a ver com o Flamengo. Pelo amor de Deus. Não, porque a gente fala urubu, é o pessoal do contra, né? Porque eu também sou do contra, tá? Quando se fala de Flamengo, eu também sou do contra. Mas é salvar o animalzinho mesmo. E ela contou que essa semana, ela parou um monte de carro, fez um estardalhaço para recuperar um urubu que não estava podendo voar. E realmente recuperou. Ela tem alguém do relacionamento pessoal que é veterinária,
E lá foram e descobriram que o urubu tinha tomado um tiro de chumbinho, aí fizeram a cirurgiazinha, o animal está lá para ser recuperado. Não é uma forma de amor estranhíssima para mim. Eu não iria parar de me desviar do meu para salvar o pobre do urubu. Mas, provavelmente, vocês devem ter até visto essa reportagem. Eu, inclusive, a cidade onde havia essa questão do tal do camarada que criou um urubu que vinha, posava, o animal costumou ter, ficava solto, mas posava lá. Na janela, ele costumou-se. Na cidade de Pains, em Minas Gerais, teve até um documentário, eu não sei se no SBT ou na Record, sobre esse urubu. O urubu já desencarnou também, tá? Já faz tempo. Mas por quê? Ele achou o urubu no meio do pasto, o urubu estava ferido, ele tratou do animal, e o animal foi ficando, e depois o animal, quando o animal se pôs em condição, voava e tudo, mas voltava lá, e estava sempre lá, em volta, para o desconforto da esposa dele, que detestava o urubu. Eu me ponho no lugar dela. Então vejam vocês, tudo isto, todas essas histórias, até um tanto engraçada, mas elas vêm como exemplo para nós do desencadear dentro da criatura de um processo de amor que aos poucos vai se ampliando. Aos poucos ele vai atingindo outras circunstâncias. Hoje eu cuido dos animaizinhos, amanhã eu vou cuidar das pessoas mais necessitadas. E às vezes a gente tem o desconforto de ouvir alguns aprendizados. Eu deixei de assistir o filme, porque no começo do filme, era uma história baseada em fatos reais, mas eu não gostei, vamos dizer, da parte inicial do filme, e eu não assisti porque o ator disse, quanto mais conheço o meu cão, quanto mais conheço os homens, mais compreendo e amo o meu cão. Então, eu achei como eu achei o conceito dele errado, então o resto não me interessa, não quero ver, não assistir o filme. Seguindo aí na nossa páginazinha que está com vocês. Mais alto na escala evolutiva iniciará o ser humano nas primeiras alegrias, nas únicas sensações de felicidade perfeita que lhe é dado experimentar sobre a terra. Sensações mais fortes e mais doces que todos os prazeres físicos, conhecidos apenas pelas almas que sabem amar de verdade. Não tem outro jeito. Se eu dedico todo o meu potencial de amor para o meu carro, todo dia antes de sair eu passo pano. Tenho mais ciúme do meu carro do que da minha mulher. Desculpem a brincadeira, mas eu tenho amigos desse Jaés. Não é mal pessoa, não. Na época, eu tinha uma série já de vícios, que bebia e gostava muito, farrista, essas coisas tudo. E ele não, ele já era controlado. Mas se eu dedico o amor a um carro, muitas vezes em detrimento, até um bate-papo, uma conversa, ou até uma ajuda para a própria esposa dentro de casa, não deixa de ser um amor. Mas e se levarem o carro dele amanhã, como é que ele fica? A hora que ele se sentir divorciado do seu carro, como é que ele fica? Então, as nossas manifestações de amor, elas devem e precisam ser cada vez mais ampliadas. E ele prossegue, assim por etapas, sob a influência, sob a influência e sob a luz do amor, a alma se desenvolverá, crescerá, verá ampliar-se o círculo de suas sensações. Alguns anos atrás, quando eu vinha para o Centro Leão Denis, não. Eu vou para o Leão Denis para cumprir a minha obrigação. O tempo passa e não. Eu vou para o Leão Denis para cumprir um projeto de responsabilidade. E finalmente eu passei a vir para o Leão Denis porque eu gosto de estar aqui. Por que isso? Porque aquilo que eu tinha, como amor de forma superficial, que era o amor pelo trabalho, pela responsabilidade, ele vai se ampliando. E quantas pessoas aqui no centro amam muito mais a casa do que eu? E eu me espelho nelas
para ir trabalhando o meu íntimo. Eu vou procurar chegar aqui a esse patamar. Muitas vezes, amar é calar. Às vezes é preciso calar. Outras vezes você vai ter que falar, vai até ter que dizer não. E o quanto é difícil dizer não, né? Por que nós temos que, às vezes, dizer não? Mas aí você está falando de amor e vai dizer não? Sim, porque um sim meu pode resultar numa situação em que lá na frente eu vou descobrir que naquele momento, ao não dizer não, eu não estava realmente demonstrando a capacidade de amar aquela criatura, aquele ser. Quantas vezes eu vi o altivo, em determinadas circunstâncias, dizer não? Quantas vezes a diretoria do CELD, reunida, junto com os demais componentes, tem que dizer não? Porque não se pode dizer sim naquela hora. Não se está dizendo não apenas por uma questão pessoal, recreativa. Mas é que o sim pode resultar em circunstâncias muito, muito mais graves, muito piores. Mas eu não minto. É muito difícil, mesmo em grupo, estar reunido para dizer não. Porque a gente sempre tem um apreço pelo outro, que isso é pessoal. Quando a gente não gosta do outro, é fácil dizer não, né? Quando não se gosta, quando já não se ama a criatura, você já diz não, logo na primeira, não quer nem saber, e segue em frente. Mas quando você tem apreço, quando você tem carinho, respeito pela pessoa, então não é fácil dizer. Lentamente, seguindo na mesma página, é o segundo parágrafo, terceira linha. Lentamente, o que nela era só paixão, desejo carnal, depurar-se-á, transformar-se-á em um sentimento nobre e desinteressado. Às vezes a gente brinca uns com os outros, né? Ó, se você não der passe, vai perder o bônus horas. Eu pergunto, quem é aqui que vai trabalhar no passe? Vai trabalhar amanhã, na sexta-feira? Trabalhou na quarta, no passe de cura, pensando em algum momento em bônus horas? A gente já sabe que isso, quanto mais se age, quanto mais se trabalha, é natural que isso aí, a contabilidade divina, vai registrando a seu favor. E lá um daqueles instrutores, acho que é no mundo maior, agora não sei se é no mundo maior, entre a terra e o céu. Ele até disse isso em outros estudos. Ele nos afiança o seguinte, que todo aquele que opera e coopera de espírito voltado para Deus, aguarde sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Então, vamos trabalhar, não se preocupa com o que você vai receber, não. Faça sempre o melhor que puder. Ame o quanto mais puder. A afeição, seguindo aí na nossa página, a afeição por um só ou por alguns, tornar-se a afeição por todos, pela família, pela pátria, pela humanidade. O Leon Denis, lá no seu capítulo, que trata exatamente do... Deixa eu ver aqui onde que eu botei. Página 424. Quando eu mexi, eu desmarquei. Lá na página 424, o Leon Denis faz exatamente uma dissertação sobre a questão da pátria. 424, não. Era 425. Ele tem um parágrafo inteiro em que ele faz uma louvação à criatura que ama e respeita a sua pátria. Ele coloca, a pátria devemos igualmente nosso coração e nosso sangue. Ela recolhe e transmite a herança das numerosas gerações que trabalham e sofrem para edificar uma civilização da qual recebemos os benefícios ao nascer. Guardiando os tesouros intelectuais acumulados pelas idades, vela pela sua conservação,
pelo seu desenvolvimento e, mãe generosa, dispensa-os a todos os seus filhos. Esse patrimônio sagrado, ciências e artes, leis, instituições, ordem e liberdade, todo o imenso recurso nacional saído do pensamento e das mãos dos homens, tudo que constitui a riqueza, a grandeza, o gênio de uma nação, é compartilhado por nós. Sem a pátria, sem essa civilização que ela nos deixa, não seríamos senão selvagens. Por mais que façamos por ela, não lhe restituiremos o que fez por nós. E aí eu vou fazer uma colocação independente de credo, de time de futebol ou de preferência política. Amemos o nosso país, o nosso Brasil. Sem aquela história de que o último que sair apague a luz. Vamos manter a luz acesa. Vamos seguir em frente. Nós não estamos sós. O Brasil é a pátria do Evangelho, é o coração do mundo, e nenhuma força, seja lá qual seja, poderá se opor a isso. É um plano que vem das esferas maiores. E a alma adquirirá, na página novamente, e a alma adquirirá a plenitude de seu desenvolvimento quando estiver apta a compreender a vida celeste, que é todo amor, e a participar dela. Não dá vontade de ir para o nosso lar hoje? Ah, não, pelo amor de Deus, eu não quero desencarnar agora não. Pois é, mas eu descobri, né? Às vezes os espíritos também trazem alguma fofocazinha. Diz que quanto mais o camarada se apega, não quer desencarnar, não é se apegar bem não quer desencarnar. Aí quando desencarna o quadro se inverte. É um trabalho para voltar, não quer voltar de jeito nenhum. Mas um dia a gente vai para lá, vai desencarnar, depois volta e continua a vida. O amor é mais forte que o ódio, mais forte que a morte. Ele ultrapassa essas barreiras todas, né? Elimina, anula todas essas barreiras. Se o Cristo foi o maior dos missionários e dos profetas, se conquistou tanta ascendência sobre os homens, foi porque trazia em si um reflexo mais potente do amor divino. O Espírito já, né? Puro Espírito, de um grau hierárquico, que a gente não dá para tratar nem no campo do sonho, segundo a caminho da luz. Atrás, 5 bilhões de anos atrás, já estava ele com as suas equipes aqui no sistema solar organizando tudo isso. Então, mas o importante é que ele disse que aonde estivesse reunido em seu nome, ele estaria junto. E ele tem potencial, ele tem como fazer isso. Jesus passou pouco tempo na terra. 3 anos de evangelização foram insuficientes para conquistar o espírito das nações. Não foi pela ciência nem pela arte da oratória que ele seduziu, cativou as multidões, mas pelo amor. E eu sempre me lembro daquela... Antigamente vendiam aqueles folderzinhos que a gente pendurava na parede. Passos ou pegadas na areia. Mas, e nessa hora que eu estava dando, não, meu filho, nessa hora eu te carreguei no colo. Né? Enquanto eu estava mais ou menos, ele me pegou pela mão, tem os dois pés. Quando eu quando eu caí mesmo, ele me leva no colo, me leva nos braços. E, depois de sua morte, seu amor permaneceu no mundo como um foco sempre vivo, sempre ardente, abalando as nações, abalando os corações, abalando as criaturas. Esse abalando sempre no melhor sentido. É por isso que, apesar dos erros e dos equívocos de seus representantes, apesar de tanto sangue derramado por eles, tantas fogueiras armadas, tantos véus estendidos sobre o seu ensinamento, o cristianismo continua sendo a maior das religiões. Ela pode até não ser em número de profetantes, mas em expressão filosófica, em explicações
a respeito da realidade maior, ela realmente suplanta as demais. E com o advento da terceira revelação, com o surgimento do Espiritismo, esses conceitos se aprofundaram muito mais ainda. E isso é tão importante que hoje no Brasil, nós temos um país de maioria católica, já foi o maior país católico do mundo, não sei se ainda é, mas que é comum os nossos irmãos e irmãs de outras expressões religiosas usarem as famosas palavras. Na próxima encarnação eu não vou fazer isso, assim, assim, eu não vou fazer aquilo, assado, assado. Por quê? É um conceito que foi, vamos dizer, popularizado através das obras do trabalho espírita. Porque o conceito não é nem o conceito oriental, não é um conceito que veio de reencarnação a nível budista. É um conceito desenvolvido aqui no Ocidente, segundo a revelação dos Espíritos. Ele disciplinou, amoldou a alma humana, suavizou o temperamento violento dos bárbaros, afastou raças inteiras do sensualismo ou da bestialidade. E não podemos deixar que situações como essa aqui, em que ele faz esse destaque, venha se instituir na nossa sociedade novamente, como coisa juridicamente aceita, respeitando o comportamento e as ações de quem quer que seja, no íntimo da sua casa, mas não uma coisa popularizada e até como se diz, autorizada juridicamente. Não pode haver isso. Seria um retrocesso na sociedade. Seria uma falta de consideração ao Cristo e a todos aqueles que vieram em seu nome, exatamente para eliminar o que nós tínhamos de mais primitivo, o que nós tínhamos de mais irregular em nossos comportamentos como criaturas. Respeitemos todas as opiniões, todas as escolhas. O livre-arbítrio é sagrado. Se o livre-arbítrio é sagrado, eu respeito a colocação do outro. E ele tem a obrigação de respeitar o meu também. Não precisa ter guerra, não precisa haver nenhum tipo de agressão. Basta que respeitemos os nossos limites. O Cristo não é o único exemplo a citar. De modo geral, em nossa esfera, pôde-se constatar que emanam de almas iminentes irradiações, eflúvios regeneradores, que constituem algo como uma atmosfera de paz, uma espécie de proteção, de preservação, de providência particular. Nós temos que nos espelhar nos melhores exemplos. Há muitos anos atrás, lá na época ainda daquelas inflações galopantes que nós tínhamos, uma mensagem do Baltazar nos informando que começariam a eclodir os escândalos. Na época aquilo não ecoou muito não. Não é que com a mudança, com a eleição, de repente não começou um escândalo atrás do outro. E ele disse que não seria só no Brasil, não, seria no mundo todo, porque nada mais ia ficar encoberto. E hoje nós sabemos que não fica mesmo. Faz uma bobagemzinha, alguém te filmou com o celular, daqui a 5 minutos está no resto do mundo. O Baltazar informou isso lá na década de 90. Às vezes nós temos os olhos fechados, não compreendemos uma coisa imediatamente, mas com o correr do tempo a gente vai entendendo. Todos aqueles que vivem debaixo desta benfazeja influência moral, sentem uma calma, uma paz de espírito,
uma espécie de serenidade que representa uma prévia das quietudes celestes. E às vezes até aqui com relatos de pessoas que chegam na casa pela primeira vez e depois conversando em particular conosco, relatando: não, eu não sabia que era assim, eu tinha um medo terrível de casa espírita. Eu não sabia que era assim, que era essa calma, essa paz, essa quietude. Eu cheguei aqui nervosíssima, ela usou até uma expressão que é oriental, né? Eu vou usar uma expressão, eu estou zen. Eu não sei exatamente explicar o que é zen. Para mim é o que está muito calmo. Eu não sei se é isso, o pessoal aí que conhece depois conversa até comigo me informando do que se trata. Eu sei que eu estou zen. Por quê? Ela precisou, por uma circunstância, vir à casa espírita por causa de um parente. Chegou com o medo, né, o temor natural de quem foi amedrontado lá fora, e chegou aqui, constatou que não era nada daquilo, encontrou um monte de criatura, que seja bem-vinda, primeira vez, não sei o quê, vamos lá para o salão. Isso cativou a pessoa. Por quê? Porque a gente está, nós todos, na casa. Muita gente lá fora que também não são espíritas, mas que já treinam, já praticam, vamos dizer assim, né? Os primeiros momentos da capacidade de amar. O último parágrafo. Estas impressões se acham cada vez mais vivas à medida que nos afastamos dos planos inferiores, onde reinam os impulsos egoístas e fatais, e galgamos os degraus da gloriosa hierarquia espiritual para aproximarmos-nos do foco divino. Vamos seguir em frente. Vamos seguir as sugestões de Leon Denis. Vamos levantar a cabeça, vamos olhar para cima, para o alto. Ah, mas eu dei um escorregão hoje, eu briguei com a mulher, vai lá, pede desculpa para a mulher. Ah, eu dei um escorregão, discuti com o marido, vai lá e pede desculpa para o marido. Eu dei uma bronca no meu filho e eu estava errado, vai lá para o seu filho e peça desculpa. Podemos fazer isso. Temos condições totais de fazer isso aí. Podemos constatar assim, por uma experiência que vem completar nossas intuições, que cada alma é um sistema de forças, um gerador de amor, cuja potência de ação aumenta com a elevação. Sejam vocês quem forem, os que leem essas páginas, saibam que nós nos encontraremos um dia, seja nesse mundo, em existências ulteriores, seja numa esfera mais adiantada, ou na imensidade dos espaços, que estamos destinados a nos influenciarmos no sentido do bem, a nos ajudar na nossa ascensão comum. Todos somos filhos de Deus. Filhos não, filhos fica só. Somos filhas e filhos de Deus. Somos espíritos imortais. Somos herdeiros do Criador. E muitas vezes não conseguimos enxergar essa realidade absoluta, definitiva. E não valorizamos adequadamente a nossa existência. Isso eu não estou falando só para nós, isso é para a nossa humanidade. Isso não se aplica só ao nosso acanhado recinto. Isso se aplica à humanidade como um todo. Quando lá fora eu tomo uma atitude agressiva contra alguém, eu estou tomando uma atitude agressiva contra um irmão de jornada, contra uma irmã de jornada, que é um espírito imortal como eu. Em qualquer circunstância, na mais simples e na mais grave. É por isso que eu disse para vocês lá no começo, e repeti algumas vezes, não é fácil desenvolver a capacidade do amor universal. Mas nós, como eu disse, já demos o primeiro passo, já estamos na estrada. E nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá. Porque, do outro lado, nós temos um grupo muito grande de amigos, como o nosso grandioso Leon Denis, a nos incentivar, a nos amparar, a nos auxiliar nessa jornada, que por mais longa que ela possa se apresentar, mas não é nada, porque como espíritos imortais, continuaremos a caminhar eternamente. Que Jesus nos abençoe.
Obrigado ao nosso irmão Jair. Foi muito bom estarmos aqui hoje ouvindo falar de amor com o sentimento delicado e carinhoso do nosso querido Denis. Precisamos mesmo, né, meus irmãos, como disse Jair para nós hoje, falar de amor, sentir amor, para que esse sentimento vá pouco a pouco, como nos ensina Denis, pouco a pouco vai tomando conta de nós. Quanto mais nós falarmos de amor, com certeza mais nos aproximaremos dele. Muito obrigado, Jair. Venha muitas vezes, muitas e muitas vezes, conversar conosco, principalmente nos dias de quinta-feira, aqueles que a gente sempre puxa a brasa para a nossa sardinha, né? E falar de Denis, muito bom. Meus irmãos, vamos passar para o nosso segundo momento, em que nós fazemos a leitura do nosso Evangelho, e é o momento dos passes que a nossa Teresa vai comentar conosco enquanto estivermos no momento de passes. Estamos no capítulo 11, no item 9. O capítulo 11 nos fala sobre amar ao próximo como a si mesmo. E o subtítulo é a lei de amor, e o item é o 9. Nos diz assim o nosso querido Fenelon: o amor é de essência divina, e do primeiro ao último de vós, todos possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais objeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser ou por um objetivo qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo o que o tente diminuí-la e alcançando muitas vezes proporções sublimes. Digo por um ser ou por um objeto qualquer, porque entre vós existem pessoas que têm o coração transbordando de amor e que dedicam esse sentimento a animais, a plantas e mesmo a objetos materiais. São uma espécie de solitários, de insociáveis, queixando-se da humanidade em geral, resistindo contra o pendor natural de sua alma, que procura à sua volta a afeição e a simpatia. Rebaixam a lei de amor à condição de instinto, porém, por mais que procurem, não conseguem fazer desaparecer o germe vivaz que Deus colocou em seu coração, no momento em que os criou. Este germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e ainda que muitas vezes reprimido pelo egoísmo, ele é a fonte das santas e doces virtudes que possibilitam as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a percorrer o caminho íngreme e árido da existência humana. Aí está, meus irmãos, palavras do nosso querido Fenelon. Vamos pedir então aos médiuns que se coloquem em posição do momento sublime que é o momento do passe. Enquanto nós que vamos receber essa energia positiva, vamos refletindo, meus irmãos, sobre o amor, sobre esse sentimento tão puro que cada um de nós pode desenvolver em nós. E assim, Senhor, mais uma vez estamos aqui, te buscando através da prece, através desse sentimento sublime, Senhor,
que nesse dia de hoje, nesta noite, nos envolveu o sentimento do amor. Abençoa, Senhor, os nossos médiuns que aqui estão, com o sentimento puro da tarefa do bem, desejando que esses fluidos positivos possam renovar-nos, estimular-nos à prática do bem e do amor. Fica conosco, Jesus, permitindo que assim possamos dar por iniciado o momento dos passos. Graças a Deus. Que possamos, nesse momento, nos aproximarmos mais, ficar bem perto mesmo dos nossos amigos espirituais, para que eles nos inundem de fluidos de força, de coragem, nesse nosso intuito de aprendermos a amar cada vez mais. O Espírito Comunicante Fenelon nos fala sobre o amor. Leon Denis também já nos falou muito sobre esse sentimento tão profundo que nós estamos ainda engatinhando, mas nós temos noção do seu valor e do valor que devemos dar àqueles que dizem nos amar, o valor que devemos dar ao nosso querido Mestre Jesus, que nos fez muito melhores, que nos trouxe toda a sua doutrina por nos amar muito. Também não podemos esquecer que Fenelon e Leon Denis nos falam que o amor é de essência divina, é de Deus que emana essa força poderosíssima, que quando nós aprendemos a utilizá-la e desenvolvê-la, nós nos tornaremos muito mais felizes. Todos que se acercarem de nós também sentirão esses eflúvios do amor. Que nós possamos então ter em nosso coração o sentimento maior que Deus nos dedicou ao nos criar, cada um de nós, individualidades diferentes, por amor e para amar. Não nos esqueçamos, meus irmãos, que o amor que nos envolve pode mudar tudo, pode mudar o ódio, pode nos aproximar mais um do outro e pode fazer com que nossas vidas ganhem um rumo diferente. O amor pode fazer que nós aproveitemos melhor o tempo que nós temos nessa encarnação, que já nos foi dada por misericórdia e amor divino. Que nós aproveitemos os ensinamentos de Jesus, que são de puro amor por toda a humanidade terrestre. Que nós aproveitemos o amor que temos de nossos familiares, de nossas mães que nos trouxeram ao mundo, que sabemos que é o amor sublimado, o amor de mãe. E que possamos também devolver esse amor àqueles que têm filhos, aos seus filhos, porque são a maior herança e a maior prova de amor de Deus para nós, nos ter dado um filho, nos confiado um filho para que o amemos. Que nós valorizemos, Senhor, a doutrina espírita que nos fala que o amor vivifica, que o amor enobrece e que o amor pode sublimar qualquer situação, por pior que seja. Que mantenhamos então essa força dentro de nós e a descobramos e a cada vez mais a desenvolvamos esse amor pequenino que já temos. Fenelon nos fala do amor aos animais, de plantas, de quaisquer coisas que sejam. Já é um indício de que nós conseguimos amar. Então, quando nos lembrarmos de que só o amor constrói, vivifica e é fonte divina, nós estaremos sempre desenvolvendo isso
construindo cada vez mais esse amor em nossas vidas. Que o amor de Deus possa envolver-nos a todos nessa noite de hoje. Graças a Deus. E assim, Senhor, nos sentimos realmente agradecidos, porque nesta noite de hoje, na nossa casa espírita, nós recebemos, todos nós, pétalas divinas de amor que caíram sobre nós, permitindo assim que nos sentíssemos fortalecidos e amparados e desejosos, Senhor, de levar conosco esse sentimento puro, esse sentimento de paz, de alegria, para todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos, para que ao chegar em nossos lares, Senhor, possamos abraçar aqueles familiares que não estiveram aqui hoje. A todos aqueles, Senhor, que nessa noite de hoje estejam angustiados ou aflitos por qualquer motivo, que possamos ser nós, Senhor, esse instrumento do bem, para dividir com todos eles esse sentimento de amor, essa vibração, este acolhimento que esta casa, que esta doutrina, que o nosso querido Denis nos trouxe na noite de hoje. Fica conosco, Jesus, permitindo que possamos estar com alegria de voltar aqui o mais breve possível para continuar os nossos estudos na nossa caminhada. Abençoa-nos, Senhor, e permita que em Teu nome, em nome dessa pleiade de espíritos amorosos, em nome do nosso querido Denis e em nome de Deus, possamos dar por encerrado os estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Uma boa noite a todos.